Olá, nono ano, tudo bem? Então a gente vai continuar nossa videoaula hoje com o capítulo 6, Segunda Guerra Mundial. Mas claro, para eu falar de Segunda Guerra Mundial, eu vou relembrar algumas coisas que a gente já viu que estão diretamente associadas à Segunda Guerra Mundial, até mesmo à Primeira Guerra Mundial, né? Então, vimos aí no decorrer dos meses imperialismo, e esse imperialismo ele vai ajudar a desencadear a Primeira Guerra Mundial. Vimos que nessa Primeira Guerra Mundial a Alemanha perde, né, e é obrigada a assinar um tratado de muitas restrições e um tratado de humilhação, que o povo alemão ele não engoliu bem. Vimos também que a Itália, que inicialmente estava do lado da Tríplice Aliança, na Primeira Guerra ela vai para o lado da Tríplice Entente, do lado vitorioso, né, ela troca no meio da guerra. No entanto, ela fica muito incomodada porque, mesmo ela estando do lado da Tríplice Entente, ela não recebeu benefícios com o final da guerra, ela não teve benefícios como teve a Inglaterra e a França, por exemplo. E aí a gente viu que com o final dessa Primeira Guerra Mundial, o mundo começou a ver outro país ganhar força, Estados Unidos da América, que nos anos 20 é aquele momento de joga dinheiro para cima, né? De muito consumo, ele se torna a maior potência, né? Até porque a Europa estava tentando se reconstruir da Primeira Guerra Mundial. E aí, beleza, ok, estava tudo muito legal, reconstrução na Europa, anos 20 norte-americano bombando. No entanto, vem a crise de 29 e derruba não só os Estados Unidos, mas também aquelas nações que estavam começando a se recuperar na Europa da Primeira Guerra Mundial. E é esse contexto que a gente tem a ascensão dos sistemas totalitários, né? Como, por exemplo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Na Itália com Benito Mussolini e a Alemanha com Adolf Hitler. Essas duas figuras com discursos de um Estado forte, de um líder que controla tanto a esfera privada como a esfera pública, que culpa os outros países pela humilhação da Primeira Guerra Mundial. Com esses discursos eles vão ganhando poder. Tá? E aí eu tenho Itália, Benito Mussolini, Alemanha, Adolf Hitler, se identificando também e querendo montar uma nação mais poderosa, e para isso não iriam medir esforços. Né? E aí é nesse contexto que a gente começa a entrar. Um outro detalhe, em meio a tudo isso, na parte europeia, eu tenho uma outra nação, Japão, que está também no processo de modernização, de industrialização e também está se aproximando dos países como Alemanha e Itália. E aí esse contexto se encontra nos anos 30. A gente começa a ver nações que já tinham incômodos do passado, agora incomodados e querendo vingança ou querendo avançar a todo custo. E aí a gente vai começar a ver como é que isso vai desencadear na Segunda Guerra Mundial. Às vezes as pessoas não conseguem entender também como é que o Japão ele entra nesse processo. Por que o Japão? Né? O Japão ele vai se voltar mais para a parte asiática, ele estava de olho, né, no Pacífico. No entanto, o Pacífico tinha ali também a atenção dos Estados Unidos, então o Japão e os Estados Unidos também estavam no climão nos anos 30. O Japão ele se modernizou e ele queria ocupar, avançar, dominar também. E é com esse interesse que ele vai se aproximar do Adolf Hitler, do Benito Mussolini, né? Criar esses vínculos. Só para a gente ter uma noção, aqui a gente tem a chamada Manchúria, que era muito disputada, até por causa da questão da riqueza do território, né? A riqueza natural desse território e pontos estratégicos. Nós vamos ter o Japão dominando a Manchúria. E isso dá um sinal de quê? De imperialismo, de controle sobre o território do outro, dentro da Ásia. Então, quando a gente fala também de guerra, de Segunda Guerra Mundial, claro, a gente acaba se voltando muito para a Europa. No entanto, a gente também tem conflitos dentro da Ásia, e aí o Japão é quase que o personagem principal, e nós temos também na África, porque os países vão disputar territórios africanos também, tá? Bom, e aí vamos falar um pouquinho de como que
aconteceu? Como é que o mundo foi vendo o nazismo avançar e, de alguma maneira, aceitar isso, né? Então, desde a entrada do Hitler no poder, a gente já observa que ele tinha um discurso muito de construir uma nova Alemanha, um império, né, o Reich, que ele fala, mas, além disso, investir na parte militar. E ele faz isso. E ele não esconde para o mundo os objetivos dele. Ele nunca deixou, assim, velado. Ele investe na parte militar, tá? No entanto, isso feria aquele Tratado de Versalhes, que a Alemanha tinha assinado lá após a Primeira Guerra Mundial. Mas o Hitler não estava nem aí. E o Hitler, de alguma maneira, ele estava se preparando para uma guerra, ele estava se preparando para um grande conflito, mas ele, antes de avançar mesmo e declarar guerra e se preparar para um grande conflito, ele quis testar o seu armamento. Para isso, ele vai usar de uma nação, a Espanha, tá? Antes, e aí eu tô falando de uma época antes ainda, um pouquinho antes, anos antes da Segunda Guerra Mundial. O Adolf Hitler, ele vai olhar para a Espanha e ele vai observar que a Espanha, naquela época eles tinham um avanço bem significativo das esquerdas, né? De uma parte mais socialista e etc. E aí o Adolf Hitler se une ao Mussolini, Benito Mussolini, que também não gostava do socialismo e das esquerdas, e também com uma burguesia espanhola, né? Uma elite espanhola, para derrubar, tirar esse avanço socialista da Espanha. O Benito Mussolini auxilia, mas a parte pesada de armamento, de pessoal, né, de equipe para atacar, vem com Adolf Hitler. O Hitler, ele vai atuar significativamente na Guerra Civil Espanhola. Mari, mas por quê? Ele tinha o interesse de derrubar qualquer ameaça socialista, porque ele abomina isso, né? Ele quer colocar o Francisco Franco, no poder, porque é um perfil muito parecido ao nazismo, né? O franquismo, mas ele também quer testar o seu armamento, testar a capacidade militar que ele estava construindo na Alemanha. E para isso, ele vai destruir parte do território espanhol. O próprio Pablo Picasso, ele faz, né, a chamada Guernica, essa obra aqui, na qual ele expressa muito desse bombardeio na cidade de Guernica e toda a violência que ocorreu pelo simples fato da população do nazismo, né, liderado pelo Hitler, estar auxiliando a Espanha, o lado mais autoritário, e basicamente para testar. Ele mata, ele ataca, ele bombardeia a cidade de Guernica para testar o seu armamento. E ele percebe que sim, o armamento dele estava com bastante sucesso, estava arrasando bastante. E aí ele continua, gente. O Hitler, ele vai continuar os avanços territoriais, que era um dos objetivos dele. Ele queria o chamado espaço vital, né, para o povo alemão, um espaço onde o povo alemão de sangue puro, né, da raça ariana, ele queria mais espaço, e para isso ele iria invadir. Principalmente invadir os territórios que teriam o povo de sangue puro, como, por exemplo, parte da Tchecoslováquia, aqueles Sudetos. E ele vai ser muito claro nesse objetivo dele. Eu quero invadir. E países como Grã-Bretanha e França vão dizer, ok, ou, pô, Hitler, não sei, cara, mas Mari, por quê? Bom, primeiro, França e a Grã-Bretanha, eles estavam mais preocupados com o crescimento do socialismo. A outra questão é que a França e a Inglaterra, eles estavam tentando fazer aquela chamada política de apaziguamento, manter a situação sob controle, porque afinal a Europa já viveu uma Primeira Guerra Mundial, não vamos criar muitas tensões. Enquanto Hitler estava simplesmente tomando os territórios e não cumprindo a palavra, porque quando a Inglaterra e a França chegam para o Hitler, não pode invadir tanto, o Hitler diz, não, só quero ali aquela parte onde tem maioria alemã, nada demais. Ele vai lá e invade tudo, a Tchecoslováquia também. Pega a Tchecoslováquia. Enquanto isso, a Europa vê o avanço.
E o Hitler não satisfeito, o Hitler quer a invasão da Polônia. Por ponto estratégico, porque a Polônia tem um chamado corredor polonês, é lugar de passagem para facilitar para a Alemanha. E aí o Hitler deixa isso bem claro. Só que aí a Polônia, ela está mais próxima da França e da Grã-Bretanha. E aí, peraí, Hitler, não dá para fazer assim com a nossa amiga Polônia. Não dá para invadir. O Adolf Hitler fala, não, mas eu quero invadir. Eu quero invadir a Polônia. E ele não vai deixar isso para trás. Ele vai invadir. Nesse meio tempo, o Hitler já está se associando ao Mussolini, já estão em acordos, e ao mesmo tempo, o Hitler ele faz uma coisinha. Antes de começar a guerra, bom, se vocês observarem aqui, claro, vai ficar muito complicado de vocês verem, né, mas olhando aqui, a gente vai ter, né, de um lado, vai ficar ruim aqui mostrar para vocês, mas eu tenho a Alemanha, e a parte mais oriental da Alemanha, eu vou ter a União Soviética. Na outra parte mais ocidental, eu vou ter, por exemplo, a França. Então, a Alemanha ela está nesse meio. E o Hitler, ele não queria já começar um conflito tendo que se preocupar com os dois lados. Mas o Hitler, ao mesmo tempo, também não gostava da União Soviética e nem do lado ocidental, porque o lado ocidental, França e Grã-Bretanha mesmo, humilharam na Primeira Guerra Mundial a Alemanha. Então ele não suportava mesmo. Mas ele sabia que naquele momento arrumar conflito com todos os lados não seria bom para a parte estratégica dele. Então, antes de qualquer conflito, ele vai se encontrar na verdade, ele vai entrar em contato para negociar com a União Soviética. E ele cria um acordo. O Hitler fala, né, onde é uma coisa até mais bem secreta. O Stalin, eu quero invadir a Polônia, mas eu sei que tu também tem interesse na Polônia, então é o seguinte, eu invado a Polônia, pego boa parte dela pra mim, te dou uma parte, e se a galera entrar em guerra comigo, tu não se envolve na guerra. O Adolf Hitler e o Stalin, eles vão... aqui, desculpa, não é o Stalin, tá? O Adolf Hitler e o Stalin, eles vão fazer um tratado. O chamado Tratado de Não Agressão, ou também vocês podem ver em questões ou textos, enfim, como Ribbentrop-Molotov, que são o sobrenome dos ministros que acordaram isso, né? Esse acordo, ele então diz, se alguém entrar em guerra com a Alemanha, a União Soviética não se envolve e vice-versa. Esse era o acordo. Mas assim, o Hitler, ele não gostava da União Soviética, ele não gostava dos soviéticos, só que naquele momento não seria bom arrumar treta com o lado oriental, o lado da União Soviética. Ele quer se voltar para o lado ocidental e tomar geral. Feito isso em agosto, uma semana depois, ele fala, vou invadir a Polônia. E ele invade a Polônia. Quando isso acontece, entre 1º e 2 de setembro, a gente vai ter França e Inglaterra dizendo, peraí, não, agora deu. Não dá mais para ter política de apaziguamento. A gente vai entrar em guerra. E aí eles declaram guerra. Tá? Eles vão declarar guerra. As tropas nazistas invadem a Polônia, aqui a imagem dessa entrada, não houve muita resistência, até que foi ok. E a equipe militar nazista estava muito preparada. E aí começa a guerra. Em 1939 nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que os países europeus estavam tentando evitar aconteceu. Né? E aí o Hitler ele vai usar de uma técnica, gente, chamada Blitzkrieg, uma guerra relâmpago, que é um ataque ágil, bombardeio muito rápido, para o inimigo não tentar reagir, não conseguir reagir. E com isso a gente pode falar que os primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial, quem tem sucesso são os nazistas. Quem fica com o sucesso serão os nazistas. Eles alcançam e vão dominar. Vão pegar Noruega, Dinamarca e uma coisa que vai ser o grande impacto e ao mesmo tempo a grande vingança, né?
a grande vingança nazista alemã, que eles vão conseguir ocupar a França. Em 40, maio para junho de 40, o Hitler, ele prepara e invade a França. Imaginem vocês, Primeira Guerra Mundial, os franceses humilharam, pegaram territórios que a Alemanha antes tinha incorporado, obrigaram os alemães a pagar indenização para os franceses e, de repente, na Segunda Guerra, e de forma, para muitos historiadores, né, isso fica muito evidente, de maneira muito fácil, os nazistas, a Alemanha, invade a França. Invade aquela que representa historicamente a mãe da liberdade, igualdade, fraternidade, aquela que sempre lutou, né, aquela que tem um sangue revolucionário. Eles invadem. Eles invadem o norte da França, eles tomam o norte da França, inclusive Paris, eles tomam Paris, e aí é um grande tapa na cara da população, né? A gente tem o Hitler, por exemplo, aqui fazendo a turista, né? E indo bater foto com a Torre Eiffel, afinal também, né? Quer conhecer, e é um símbolo. A gente vai encontrar nas ruas de Paris, se vocês pesquisarem na internet, muitas imagens na qual tem bandeiras com a suástica, que é o desenho, o símbolo do nazismo, e eles vão ocupando. Isso foi um grande trauma, inclusive, galera, para a Inglaterra, porque as duas estavam lutando na guerra, né? Então, para a Inglaterra isso foi muito impactante, porque a Inglaterra teve que sustentar agora a guerra. Claro, quem vai auxiliar muito e de forma discreta, né? Porque inicialmente não entra na guerra, vão ser os Estados Unidos. Mas quem aguenta mesmo ali o embate entre nazismo e o avanço do nazismo será a Grã-Bretanha. Eles vão ter que aguentar após a invasão da França. Mas aí vem um detalhe quanto à invasão da França. Ao norte da França, a gente vai ter a ocupação nazista. Tá? A gente vai ter a galera lá dentro. Agora, mais ao sul da França, a gente vai ter um estilo um pouco diferente. A gente vai ter um governo colaboracionista. Como assim, Mari? Colaboracionista. O que acontece? Serão franceses governando, no entanto, colaborando com o nazismo. Eles auxiliam, apoiam o nazismo, apesar de ser um governo francês. E para isso hoje até para muitos franceses isso foi uma vergonha, né? Como é que eu conheço esse governo colaboracionista? República de Vichy, com o Marechal Pétain, né? Ele vai ser o cara que vai, francês, governando o sul da França, mas colaborando com os nazistas. Ah, mas o povo francês aceitou na sua totalidade essa situação? Não. A gente tem que entender que apesar de toda a opressão, de todo o medo que o nazismo traz quando ele invade um território, vão existir muitas resistências. O povo francês, parcela da população francesa, ela vai resistir. O chamado aqui, não coloquei para vocês, mas a gente vai ter uma figura que vai ser o De Gaulle, que ele vai buscar, vai ser a figura de líder de resistência francesa, ele vai ter que fugir da França, né? Mas mesmo fugindo da França, ele vai estar sempre em comunicação com a resistência francesa, via rádio, incentivando e motivando, tá? O povo a não baixar a guarda para os alemães. Então a gente também tem a resistência. A gente não pode esquecer disso. Enquanto primeiro foco nazista deu certo, que foi dominar a França, o outro objetivo era a Inglaterra. Aquela que também sapateou na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que humilhou a Alemanha. A Operação Leão Marinho, a Operação Leão do Mar, como é conhecida, foi a operação na qual os nazistas, eles criaram, Hitler criou, para ocupar a Inglaterra. Só que tem um detalhe, né? O fato da Inglaterra estar, boa parte dela tá ligada ao mar, né? Tá voltado direto para o mar, faz com que fosse mais difícil, porque a França estava ali pertinho. E aí, como é que é? A briga é aérea. O negócio é aéreo. A gente vai ter as aeronáuticas, né? A Luftwaffe, que era os aviões da Alemanha, e a RAF, que é a Royal Air Force da Inglaterra, brigando e bombardeando, né? Total. A gente vai ter
a Alemanha nazista invadindo via aérea cidades, as principais cidades, né, da Inglaterra. Londres vai ser muito bombardeada, Liverpool também, as principais cidades eles vão bombardear e a Inglaterra estava segurando sozinha a bucha toda da guerra. Ela teve, claro, de novo, auxílio de mantimentos, armamentos, né, e algumas equipes assim para auxiliar veio dos Estados Unidos. No entanto, quem estava levando mesmo nas costas eram os ingleses. Eles estavam aguentando e seguraram. O Hitler não conseguiu invadir a Inglaterra. Eles não conseguiram. Em contrapartida, a Inglaterra vai atacar Berlim feio também, vai bombardear ferradamente o território. Então a gente tem essa briga. A partir desse momento em que eu tenho o bombardeio a Londres, né, a Grã-Bretanha, a resistência inglesa e a não entrada dos nazistas dentro da entrada dentro, ótimo, né? A não entrada dos nazistas na Inglaterra, o Hitler vai mudar a estratégia dele. Ele vai dizer, bom, vou dar um break aqui, dar uma pausa na minha tentativa de invadir a Inglaterra, depois eu tento. Agora eu vou descumprir o Tratado de Não Agressão, o tratado que ele tinha feito com a União Soviética. E aí a gente tem uma outra, digamos, a gente vira a nossa seta para o lado oriental, para entender a guerra, para entender a Segunda Guerra Mundial. Mas, como eu já me estendi muito, eu vou dar um break aqui, nessa parte, então, até a parte em que a Alemanha nazista estava com muito sucesso, apesar de não ter invadido a Inglaterra, estava tendo muito sucesso nas suas investidas. A gente para aqui. Na próxima aula, a gente vai ver uma reviravolta, que é o momento em que os aliados começam a vencer as batalhas e a controlar as invasões nazistas. Tá? Então eu paro aqui. A Segunda Guerra não acabou, a gente vê na próxima aula mais conteúdo sobre ela. Tudo bem? Um beijo e até a próxima videoaula e aula online. Tchau, povo!